Passamos ao próximo item, item 9. Vereador Osias Moraes, para a leitura. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, 09-20-2024, iniciativa Tico Kuzma, denomina de Luiz Carlos Martins Gonçalves, um dos julgadores públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 11.345, de 30/9/2024, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 11.381, de 25/11/2024, votação global e simbólica, a aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, projeto que acaba de ser lido. Para discutir, o vereador autor, vereador Tico Kuzma, com a palavra 15 mais 15, com direito a partes. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, antes de mais nada, saúdo a presença do Antônio Nascimento, o Toninho Nascimento, jornalista, repórter, comunicador da Banda B. Muito obrigado pela presença. Ele que vem acompanhar e transmitir aos amigos ouvintes da Banda B a discussão deste projeto de lei. Hoje subo a essa tribuna com uma emoção genuína. Trago a apreciação de todos uma proposta que não é apenas justa, mas necessária. A denominação de um logradouro público em homenagem ao querido amigo Luiz Carlos Martins Gonçalves, o rei do rádio. É impossível falar de Luiz Carlos Martins sem lembrar do comunicador que entrou nos lares paranaenses com a sua voz marcante, sua energia inigualável e seus bordões que ficaram eternizados em nossas memórias. Um beijo no coração e oi, oi, gente querida. Luiz Carlos Martins foi mais que um comunicador brilhante e um líder nato. Ele foi um defensor das causas do povo. Gostaria de passar inicialmente o primeiro vídeo com algumas imagens do início da história de Luiz Carlos Martins no rádio. Nascido em Bilac, São Paulo, no dia 7 de julho de 1949, Luiz Carlos Martins descobriu cedo sua paixão pela comunicação. Aos 17 anos, começou sua trajetória no rádio, em pequenas emissoras no interior paulista. Mas foi em terras paranaenses que sua carreira alcançou o auge. Após consolidar sua experiência em Jacarezinho, Luiz mudou-se para Curitiba em 1977, onde sua história como radialista se fundiu à história da cidade. Com um carisma inconfundível e bordões que se tornaram marcas registradas, como Oi, oi, gente querida. Um beijo no seu coração. Carlos Martins conquistou o coração dos ouvintes, criando uma conexão que ia além do microfone. Em 1999, fundou a Rádio Banda B, que rapidamente se tornou um dos veículos de maior prestígio no estado. Até junho de 2024, mesmo enfrentando desafios de saúde, Luiz permaneceu à frente de seu programa, levando informação, emoção e solidariedade ao público. Luiz Carlos Martins também foi vereador nesta casa. E como vereador, entre 1988 e 1990, já demonstrava sua imensa preocupação com os desafios enfrentados em nossa cidade, especialmente na área de segurança pública. Entre as suas iniciativas está a lei que destinava prioritariamente o efetivo do Serviço Municipal de Vigilância, o órgão precursor da Guarda Municipal, à vigilância das escolas da rede municipal, garantindo mais proteção às nossas crianças e tranquilidade às famílias. E sua atuação política não parou por aí. Luiz Carlos Martins foi deputado estadual por diversos mandatos, sempre com propostas relevantes e conectadas às demandas da sociedade. Destaco, entre tantas iniciativas, a Lei da Meia Entrada
para doadores de sangue, uma forma brilhante de incentivar a solidariedade e a cidadania. Durante quase 5 décadas, esteve no rádio com uma companhia diária, promovendo informação, entretenimento e, principalmente, esperança. Gostaria agora de passar mais um vídeo sobre o legado social que ele construiu por meio do Instituto Luiz Carlos Martins. Em 2011, deu mais um passo em sua missão de ajudar o próximo, fundando o Instituto Luiz Carlos Martins. Com o lema Levanta e Anda, a instituição promoveu inclusão social para pessoas com necessidades especiais e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Cadeiras de rodas, camas hospitalares e equipamentos essenciais eram doados ou emprestados, simbolizando a compaixão que guiava Luiz em cada ação. Luiz era casado com Maria Aparecida da Silva Martins e pai de 2 filhos, Caio Murilo e Mariana, que seguem orgulhosos de sua trajetória. Um beijo do seu coração. Luiz Carlos Martins faleceu no dia 29 de julho desse ano, deixou um imenso vazio nos corações da família, dos amigos, dos ouvintes, mas também deixou a responsabilidade de perpetuar a sua memória e seus projetos. Luiz Carlos Martins não foi apenas um homem público exemplar, ele foi uma inspiração para todos nós. Então eu passo uma parte, vereador Rodrigo Braga Reis, na sequência, vereador Nori Seto. Tico Kuzma, primeiro parabéns por trazer esse projeto de lei. O Luiz Carlos Martins era o professor, né? Eu fiz programas de rádio durante quase 10 anos, na Rádio Colombo, junto com Ervin Bonkoski, durante muito tempo, e o Luiz Carlos Martins sempre foi a nossa referência de rádio, de competência, um locutor, um empresário competente que mudou a história da rádio aqui do estado do Paraná. O Luiz Carlos Martins, ele era uma pessoa diferenciada, tanto que ele foi vereador, já se elegeu deputado, ele tinha aquilo que todo o locutor gostaria de ter, que é aquele carisma e de atrair esse público para ele. Para mim é importante essa homenagem, parabéns mais uma vez, Tico Kuzma, por trazer isso, e também muito triste e feliz, por outro lado, com a venda agora da Banda B para o grupo RIC, né? O Leonardo Petelli deve assumir o comando da Banda B dentro de uma negociação que está sendo feita agora, nesse atual, e a gente espera que a Banda B continue com esse caminho que foi traçado pelo Luiz Carlos Martins. Então, a gente agradece ao Tico Kuzma por trazer isso aqui na Câmara Municipal. Parabéns, Luiz Carlos Martins merece todas as homenagens pela competência, pela seriedade, pelo carisma que sempre teve e sempre foi o nosso professor de comunicação, não só em Curitiba, no estado do Paraná e no Brasil. Parabéns a todos da Banda B, parabéns ao Tico Kuzma. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Nori Seto. Muito obrigado pela parte, vereador Tico Kuzma. Parabenizo pela proposição, pelo projeto de lei, quer dizer, pela iniciativa de homenagear o Luiz Carlos Martins, que além de ter sido um grande companheiro de Partido Progressistas, foi também um grande vereador, foi um grande deputado, um grande comunicador, grande radialista, mas, acima de tudo, um grande ser humano que merece essa homenagem, esse reconhecimento da cidade de Curitiba, a sua história e a sua trajetória. Então, conte com o meu voto favorável e com o meu apoio, vereador Tico Kuzma. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nori Seto. Vereador Alexandre Leprevô. Obrigado, vereador Tico Kuzma. O senhor é muito feliz nessa homenagem, sem dúvida, mais do que merecida. Eu também tive a oportunidade de ter algumas experiências no rádio, com 16 anos de idade. Quando meu irmão não podia estar no ar, eu ia apresentar no lugar dele naquele período eleitoral. E o Luiz Carlos Martins era sempre uma referência. E além da sua qualidade como radialista, né, nós temos também que enaltecer a sua qualidade como gestor, administrador, porque não
não é fácil você fazer com que uma rádio AM se torne o que se tornou, né? Eu acho que a Banda B, ela é uma referência, porque ela era, né? Porque agora está se tornando FM, está nessa fase aí de transição, mas ela era uma rádio AM com muita audiência, né? Que dava que tinha uma repercussão muito grande a rádio AM. E além disso, a rádio Banda B foi uma das precursoras em fazer com que a sua comunicação alcançasse o máximo de pessoas possíveis na internet. Então, hoje, além da rádio Banda B, o canal de comunicação é muito forte nas redes sociais, se não for o mais forte de Curitiba, quando se trata de levar a informação sobre a cidade para os curitibanos. Então, sem dúvida nenhuma, nós só temos que enaltecer o Luiz Carlos Martins, homenageá-lo sim, independente de opiniões políticas de cada um, mas eu acho que é uma homenagem mais do que merecida pela sua história no rádio, mas também como administrador e gestor. Seria isso, agradeço a concessão da palavra. Obrigado, vereador Alexandre. Vossa Excelência faz uma referência importante à parte empresarial do Luiz Carlos Martins, de conduzir todo o grupo Banda B, administrar todo esse tempo a Rádio Banda B, que fez esse ano 25 anos, então, e continuar à frente dos acontecimentos. Hoje o portal Banda B é um dos mais acessados de Curitiba. Então, esse é um legado importante também dessa parte empresarial, administrador, que o Luiz Carlos Martins tinha frente a todo esse grupo Banda B. A parte, vereador Oscarino do Povo. Meu caro vereador Tico, nosso líder, eu fico bastante comovido do senhor fazer esta homenagem. Essa casa tem essa responsabilidade de enaltecer o bem e, se necessário, também o mal. E o nosso líder, Luiz Carlos Martins, eu tive a oportunidade de conhecer ele recém-chego em Curitiba, dando palestras e se identificando facilmente com a população. Nós somos pé vermelho, eu e a baixinha, então a gente soube aprender muito com o Luiz. Tenho uma grande admiração pela família, e o nosso povo, rádio ouvinte, realmente ficaram bastante entristecidos, mas temos certeza que, com a fé que o Luiz nos passou a anunciar essa significativas mensagens, ele está muito bem face a face, o Criador e a criatura. Eu só parabenizo e até aproveito, vereador Tico, eu estou aqui com a médica, a doutora Angélica, ela é recém-chegada em Curitiba, está fazendo uma visita à Casa do Povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Oscarino do Povo. Então, vereador, jornalista Márcio Barros, para uma parte. Obrigado, vereador Tico, parabéns pela sua proposição. Eu queria dizer que Luiz Carlos Martins, ele faz parte da história do rádio, e eu lembro em vários momentos. Eu lembro que na minha infância eu ouvia algumas outras rádios, claro, né, que a Banda B ainda não existia, a Rádio Atalaia, a Rádio Independência, onde ele fez muito sucesso, a Rádio Colombo, e eu tinha a minha madrinha, ela ouvia todos os dias, Mário Celso e Luiz Carlos Martins. E depois, como jornalista profissional, a Banda B serviu de um incentivo muito grande, inclusive saudando o Toninho, Antônio Nascimento, que eu chamo de professor. Ele é um professor de todos os que trabalham, principalmente na área do jornalismo de segurança pública, no jornalismo policial. E uma das coisas que eu fiz pouco tempo de rádio, né, mas uma das coisas que a gente sempre comentava nos bastidores era o seguinte: o Luiz Carlos Martins é um camarada que você não está olhando para ele, mas você tem a impressão de que ele sempre fala sorrindo. Ele sempre fala dando risada, fala com uma alegria na sua fala. E isso era um incentivo que a gente sempre tinha ele como referência. Então, mais uma vez, parabéns pela sua proposição e conte com o nosso voto. Obrigado, vereador, jornalista Márcio Barros. Vossa Excelência aqui também é da comunicação, importante a parte seu para ainda deixar maior o projeto de denominação do Luiz Carlos Martins. Vereador Sidney Toalto.
Obrigado, nosso líder Tico Kuzma. Bom, primeiro saudar aqui, em nome dos colaboradores da Rádio Banda B, meu amigo Toninho Nascimento. Esse tem história para contar, com certeza. E ouvia muito na rádio, né? O radinho de pilha, que ficava na minha cabeceira, ouvindo sempre a Rádio Banda B, seja na parte policial, na parte jornalística ou na parte futebol. Mas o Luiz Carlos Martins, com certeza, marcou a sua história, uma lenda que deixou um legado maravilhoso, tanto na vida política, na vida administrativa, como gestor de uma grande rádio, a Rádio Banda B, que hoje, com certeza, uma das maiores rádios que fizeram e fazem história, né? Juntamente como foi a Independência, a Cidade Ainda Hoje, a Rádio Clube, rádios importantes que realmente chegavam na casa de cada cidadão, de cada cidadã. E o Luiz Carlos Martins escreveu essa história muito bonita. É um programa que era longo, né? Que dura ainda até hoje, né? Um horário extenso, mas com certeza com uma grande audiência. Hoje, se você perguntar quem não ouvia ou não ouvia o programa do Luiz Carlos Martins, são poucas pessoas que vão dizer que não escutavam, porque realmente era um programa de interação, um programa de muitas informações. E até um detalhe, Tico, se me permite, eu quero fazer aqui só uma lembrança. O Toninho talvez vai lembrar agora, aos 4 meses, infelizmente, um pouco antes do falecimento do Luiz Carlos Martins, ele juntamente com o Marcelo Ortiz, meu grande amigo, fizeram uma enquete na Rádio Banda B, se a população conhecia, nesse ano de eleição para prefeito e vereador, se você conhecia o seu vereador do bairro, o vereador da região, quem você votou na última eleição, e para minha grata satisfação, eu fui um dos mais citados, e o Luiz Carlos Martins fez a referência a mim, dizendo, Sidney Tualdo, filho do grande Bipite de Santa Felicidade, presidente de Iguaçu. Então, uma grande lembrança do Luiz Carlos Martins, e um abraço a todos os colaboradores da Rádio Banda B. Essa rádio realmente é uma grande rádio, com certeza, escreve uma história bonita nas telecomunicações. Obrigado. Obrigado, vereador Sidney Tualdo. Que boa lembrança que Vossa Excelência traz. Ele realmente era um comunicador, amigo dos vereadores. Esse ano estivemos lá entregando votos de louvor pelos 25 anos da Banda B. Ele fez questão de colocar no ar todos aqueles depoimentos dos vereadores sobre os 25 anos da Banda B e também sobre a sua trajetória. Então, realmente, ele era amigo de todos e sempre com esse sorriso, recebendo bem as pessoas. E agora, uma parte ao nosso presidente, Marcelo Fagnello, também comunicador de Curitiba, do Paraná, que sabe esse legado do Luiz Carlos Martins. Obrigado, vereador Tico Kuzma, parabéns pela proposição. Cumprimentar aqui o amigo Toninho Nascimento, que nesse ato representa os colaboradores, a direção da Rádio Banda B e a família do grande Luiz Carlos Martins. Eu vim para Curitiba em 1998 e naquela oportunidade comecei a ouvir futebol aqui em Curitiba com a Rádio Banda B e com a Rádio CBN, que eram rádios que estavam juntas naquele momento, e logo em seguida o Luiz Carlos Martins acabou adquirindo os direitos, a concessão da Rádio Banda B na sequência, e eu, basicamente na mesma época, no mesmo momento, fui contratado pela Rádio CBN. Não tive a oportunidade, então, de trabalhar efetivamente com o Luiz Carlos Martins nesse momento, porque no momento em que fui para a CBN, ele acabou fazendo a compra da Rádio Banda B e as rádios foram divididas. E durante a minha carreira de mais de 23 anos no rádio esportivo aqui do Paraná, de Curitiba especialmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Banda B. Trabalhei na Rádio CBN e na Rádio Transamérica, onde eu estou até hoje. E fomos concorrentes, porque a Rádio Banda B sempre foi muito forte nas transmissões esportivas. Nós criamos o projeto de transmissões esportivas na Rádio Transamérica em 2001. Eu fui para lá em 2003 e durante todo esse período a Rádio Banda B foi a nossa principal concorrente. E eu falo isso com satisfação, porque ter concorrência de qualidade, ter concorrência bem dirigida, ter concorrência com bons profissionais no outro lado, só faz bem para o mercado. E durante todo esse tempo em que o Luiz Carlos Martins, vivo, além do seu programa diário, tocou também o Departamento de Esporte com grandes profissionais que passaram por lá, foi quem nos impulsionou, foi quem nos dava a diretriz para cada vez fazer melhor o nosso trabalho lá na Rádio Transamérica, porque nós sabíamos que tínhamos uma grande concorrente ao nosso lado, que é a Rádio Banda B, que até hoje está nessa linha também. E, além de tudo, o Luiz Carlos Martins soube criar um grande negócio. O rádio simplesmente não é mais o rádio de antigamente. De onde vem? As origens do Luiz Carlos Martins são essas, e ele conseguiu, enquanto vivo, manter.
mas ele conseguiu criar no entorno um grande negócio, com a Rádio FM, a necessidade da mudança para a frequência modulada e, especialmente, entendeu que a rádio precisava ser uma aliada das mídias sociais, criando assim o portal Banda B, que é um dos mais acessados no estado do Paraná e do Brasil, indo para esta veia tecnológica online também e adequando as duas situações. Lembro-me muito bem que quando o presidente da Associação das Emissoras de Rádio do Paraná, o Michel Micheleto, que era diretor da Rádio Banda B, tinha essa visão já, esse olhar muito à frente e inspirou, junto com o Luiz Carlos Martins, diversos outros veículos de comunicação, especialmente no rádio, a também migrarem ou se juntarem junto com as redes sociais, com as mídias sociais e com os portais. E também fazer a referência ao político Luiz Carlos Martins, um grande deputado que, sem dúvida nenhuma, representou muito bem a cidade de Curitiba, municípios da região metropolitana, onde estavam concentrados os seus votos, com grandes projetos, com grandes iniciativas na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e aqui também, nesta Câmara, afinal, foi vereador da cidade de Curitiba. Então fica aqui nossa homenagem à família e o respeito pela história, pelo legado, pela vida construída no rádio e na política pelo Luiz Carlos Martins, e essa é uma justa homenagem. Obrigado pela concessão da palavra, devolvo ao senhor vereador Tico Kuzma. Obrigado, presidente Marcelo Facchineller. Vossa Excelência faz um fechamento dos apartes com maestria. Que bom é que a Banda B, lá no início, também influenciou Vossa Excelência, junto com a CBN, para ir para a área esportiva. Hoje nós temos, como Vossa Excelência, uma grande referência na comunicação esportiva, e essa aí é a história do nosso Luiz Carlos Martins. Ele que era casado com a Maria Aparecida, deixou 2 filhos, o Caio Murilo e a Mariana Martins, e também o neto Vicente e as netas Maria Rita e a pequena Violeta, que sempre está na programação da Banda B. Claro que quando essa homenagem ou a votação de hoje foi divulgada, muitas pessoas desejaram fazer um pronunciamento, um depoimento sobre a figura do Luiz Carlos Martins. Então eu peço agora que passemos mais um videozinho para ver alguns depoimentos de amigos e de personalidades que enviaram sobre o Luiz Carlos Martins. Falar de Luiz Carlos Martins é falar do rádio, da comunicação, é falar da política bem feita, é falar de amor ao próximo. E isso o Luiz Carlos Martins sempre teve. No rádio, na política, onde estivesse, na vida, Luiz Carlos Martins foi um verdadeiro discípulo de Deus. E assim deixa um legado maravilhoso de fazer o bem a todas as pessoas, da comunicação, do rádio ser um veículo verdadeiramente de utilidade pública, de se preocupar e ajudar ao próximo verdadeiramente, de não parar apenas no discurso, mas passar a ação. E isso o Luiz deixa de forma muito viva para todos nós. Convivi por 25 anos com o Luiz Carlos Martins, lado a lado. Aprendi muito de rádio, de comunicação, mas aprendi muito mais da vida, pelo belo ser humano que sempre foi Luiz Carlos Martins. Um beijo no seu coração. O Luiz Carlos Martins, quando o conheci, há 22 anos, imagina, eu era um adolescente, um piá curitibano de apenas 16 anos, que um dia teve uma ideia de, quem sabe, ingressar no mundo do rádio. E na primeira conversa que o Luiz teve comigo, foi de mais ou menos 5 minutos, ele me fez 4 perguntas, eu as respondi e ele me contratou. E estou até hoje aí no mundo do rádio, um mundo fantástico do rádio, maravilhoso. Então, assim, realmente eu agradeço muito, muito, sempre vou agradecer. O Luiz foi fundamental no meu início e também ao longo dos anos, um espelho sempre do quão radialista ele era, radialista mesmo, de verdade. Então, muito obrigado, rei do rádio, Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos Martins revolucionou o rádio de Curitiba. Fora do ar, ao se tornar um dos poucos, se não o único radialista de carreira a ser dono de uma emissora de rádio. E não só uma simples emissora, a líder absoluta em audiência por anos e anos sucessivos. Mas no ar, Luiz Carlos Martins trouxe algo que faltava à comunicação de Curitiba: humanidade. Ele não era um apresentador fazendo um papel de apresentador. Ele era
um ser humano que falava com as pessoas, que compreendia as necessidades delas e, mesmo sem ter essa obrigação, tentava ajudá-las da forma que era possível, criando, inclusive, uma corrente de solidariedade nas ondas do rádio. Luiz Carlos Martins é parte fundamental da história do Paraná em mais de 45 anos de vida na comunicação e também como representante na política. Luiz Carlos Martins, com a sua voz marcante, não foi apenas o grande comunicador que todos nós conhecemos. Ele foi um amigo, uma presença constante em nossas manhãs, na Rádio Banda B, com o seu irreverente "Oi, oi, gente querida", que fazia com que cada um de nós começasse com mais alegria e esperança. Sua dedicação ao rádio foi imensa, mas seu amor pelo Paraná e pelas pessoas que aqui vivem foi ainda maior. Além de ser um ícone do rádio, Luiz Carlos Martins também teve uma trajetória política relevante. Foi um grande amigo do meu avô, o saudoso deputado Aníbal Cury, e juntos na Assembleia Legislativa trabalharam em prol do nosso Estado. Mais tarde eu tive o privilégio de ter o Luiz Carlos Martins como meu colega na Assembleia, sempre com seu compromisso com o Paraná e com os paranaenses. Luiz Carlos Martins não era apenas uma voz conhecida, mas um defensor do povo, sempre atento aos problemas sociais e buscando as respostas certas do momento certo. Foi assim na rádio, foi assim também como deputado estadual. Olá, senhores vereadores, eu peço licença aqui para deixar primeiro o meu agradecimento por essa lembrança, por esse reconhecimento, por vocês estarem agora para votar uma autorização, né, que nos dá um grande presente. Algo que eu sinto em meu coração de dizer é que o meu pai, Luiz Carlos Martins, o rei do rádio, ele dedicou a vida a isso aqui em Curitiba. Então ele fez a história dele no rádio aqui em Curitiba. E eu estou aqui representando a família Martins e agradeço imensamente. Oi, oi, gente querida. Uma parte, vereador Ângelo Vagnoni. Olha, vereador Tico Kuzma, eu tenho uma vantagem e talvez uma desvantagem. A vantagem é de que eu tenho mais tempo de vida do que menos acho que o Tito Ziglin aqui. E de presença aqui no Poder Legislativo da cidade de Curitiba. Fui vereador me elegi vereador em 88. E então conheci o Luiz Carlos Martins como vereador. Já naquela época, trabalhando com o rádio. E em 2000, eu fui candidato a prefeito da cidade de Curitiba. Em 96, fui candidato a prefeito, depois em 2000. Fiz uma disputa muito acirrada com o representante do poder local. Era o Jaime Lerner, o Rafael Greca, e o Cássio Taniguchi era o candidato a prefeito. E naquela oportunidade, antes de começar o processo eleitoral, o Luiz Carlos, apoiando o Jaime, sempre foi do mesmo grupo politicamente, e o Luiz Carlos Martins na rádio, quando eu comecei, porque era apenas um vereador, uma pessoa conhecida da cidade, era do PT, desconhecido, e aquele processo eleitoral foi uma epifania que aconteceu na cidade. Foi a primeira rádio que deu espaço para que eu fosse lá conversar com a cidade de Curitiba a respeito das ideias que eu tinha naquele processo eleitoral. Mas eu falo isso só para relembrar uma pequena marca, porque eu acho que a grande marca é ter conhecido um dos fenômenos do rádio. As pessoas, grande parte da cidade, não se sentia bem se não ligasse o rádio de manhã e ficasse escutando, mesmo que não prestasse atenção, ficasse escutando a voz e o programa do Luiz Carlos Martins. Foi aí que comecei a pensar e a perceber a importância do rádio. Mas não é apenas o veículo. O Luiz Carlos tinha um carisma. As pessoas se sentiam bem ouvindo a voz do Luiz Carlos. Não importava o que o Luiz Carlos dissesse, se ele fosse resolver um problema ou não.
As pessoas se sentiam bem pela voz. E a voz não é apenas a tonalidade, é a emoção e o afeto que o Luiz Carlos conseguia passar, de verdade, de sinceridade, e o que a gente chama genericamente de carisma. Então as pessoas se sentiam bem ouvindo o Luiz Carlos Martins. Perceber este fenômeno, eu só fui perceber nesse momento da vida, quando me encontrei com os radialistas, me encontrei com a política, com a comunicação de massa, e vi a distinção que é o Luiz Carlos Martins. Admiro todos os radialistas que fazem um excelente trabalho, mas o Luiz Carlos realmente teve 30 segundos. Teve algo como a bondade passando pelo rádio. Então, justa homenagem, vai contar com o nosso voto. Muito obrigado. Quer finalizar? Vai encaminhar. Finalizada a discussão do vereador Tico Kuzma, que já segue na tribuna, não há outros vereadores inscritos para discutir. Vamos à votação, encaminhando o voto ao autor, o vereador Tico Kuzma, com a palavra. Agradeço todos os apartes. O vereador Ângelo Vaione traz aqui uma referência do democrata, que foi o Luiz Carlos Martins, com o seu grupo de comunicação. Até hoje, continua esse ano nas eleições, abrindo espaço para todos os candidatos a prefeito que quisessem irem até a Banda B para defender os seus planos de governo. Então, ele também, todo esse carisma que ele transmitia no rádio, ele transmitia pessoalmente. E a denominação de um logradouro em sua homenagem é uma forma de eternizar esse legado e garantir que futuras gerações conheçam sua história e a sua contribuição para a nossa cidade. Então, proponho que o logradouro receba o nome de Luiz Carlos Martins, radialista, como um tributo à sua dedicação incansável à comunicação, à política e às causas sociais. Então, eu conto com o apoio de todos os vereadores para aprovarmos essa homenagem ao Luiz Carlos Martins, que dedicou sua vida a Curitiba, ao Paraná, e essa é uma grande oportunidade de expressarmos a nossa gratidão e o respeito por tudo que ele fez. Então, eu peço o voto, sim, dos vereadores e das vereadoras. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem os seus votos. Item 9 da pauta. Vereadores e vereadoras votando: Beto Moraes, Erivelto Oliveira, Indiara, João das Cinco Irmãos, professora Josete, Sabino Piccolo, Sidney Toaldo e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, 27 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 27 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não há inscritos para a justificativa de voto. Passamos à leitura do último item da pauta, número 11. Vereador Uzias Moraes, com a palavra. Projeto de decreto legislativo, cidadão honorário de Curitiba, 115/15 de 2024, iniciativa Leônidas Dias, concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Bill Elerian Zanetti. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.363, de 24/10 de 2024. Publicada a instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara 11.386, de 2/12 de 2024. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido para discutir o autor. 15 minutos mais 15, direito à partes. Leônidas Dias, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos senhores e às senhoras vereadores que nos acompanham aqui na Câmara Municipal de Curitiba, os servidores e toda a comunidade também que nos acompanha através das redes sociais da Câmara Municipal. Hoje subo à tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto, com muita alegria para fazer a defesa de um projeto de decreto legislativo de cidadão honorário da cidade de Curitiba, ao senhor Bill Elerian Zanetti. Bill Elerian Zanetti. Nosso amigo Bill, que nasceu no município de Campina Grande do Sul,
aqui na região metropolitana de Curitiba, onde construiu a sua carreira política, profissional e também a sua vida pessoal. O Bill tem formação em Direito, com especialização em Direito Público, Administrativo e Constitucional, ainda também em Direito Tributário. É casado com a Fabiana Magrin Zanetti e é pai de 2 filhas, a Maria Vitória e também a Maria Fernanda. Antes de assumir a prefeitura aqui na região metropolitana de Curitiba, do importante município de Campina Grande do Sul, como chefe do Poder Executivo Municipal, o Bill foi procurador-geral do município e teve como destaque também como procurador jurídico da SEDU na Paranacidade, quando então sob a administração do atual governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Bill foi eleito prefeito de Campina Grande do Sul em 2016, com uma votação impressionante de 77% dos votos à época, e depois foi reeleito, inclusive, em 2020, com uma votação também superior a 70% do eleitorado. O viés político do Bill vem de família, pois é filho do saudoso ex-prefeito, grande político, ex-diretor também da Sanepar, o Toco Zanetti, que foi prefeito por 4 mandatos e com larga trajetória pública, reconhecido na cidade de Curitiba, na região metropolitana, bem como em todo o estado do Paraná. Infelizmente, o Toco veio a falecer ainda neste ano de 2024. Em 2027, Bill foi eleito o vice-presidente do Comesp, que é o importante consórcio de saúde pública aqui da região metropolitana de Curitiba. Agora é um consórcio multifinalitário, mas até então era o consórcio municipal de saúde pública da região metropolitana da nossa capital, ficou entre o biênio de 2017 e 2018. E já em 2022, o Bill foi escolhido por unanimidade entre os prefeitos aqui da região metropolitana e também pelo prefeito da capital para assumir a ASOMEC, Associação dos Municípios de Curitiba e da região metropolitana, inclusive substituindo o então prefeito Rafael Greca, que era o presidente da ASOMEC até esta oportunidade. É importante ressaltar que no seu mais novo desafio na vida pública, o Bill iniciou recentemente a sua posse, tomou posse na Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, a Sanepar. Atualmente, agora o Bill Zanetti é o diretor comercial da importante empresa Sanepar aqui do estado do Paraná, que inclusive anteriormente também foi comandado pelo seu pai. Com um time de mais de 900 colaboradores, estando sob seu comando, é a relação comercial com mais de 4,3 milhões de paranaenses. Iniciou, então, este grande desafio. A cidadania honorária é o título mais importante do Legislativo para conceder às pessoas nascidas fora de Curitiba e que tenham contribuído para o desenvolvimento da capital paranaense. Bill, enquanto prefeito de Campina Grande do Sul e presidente da ASOMEC, Associação dos Municípios da Região Metropolitana, prestou contribuição relevante no desenvolvimento dos municípios limítrofes e também a capital paranaense nos mais diversos momentos. Quero aqui ressaltar que, por todos esses motivos, senhores e senhoras vereadoras, eu peço gentilmente o voto favorável para que o Legislativo Municipal da cidade de Curitiba possa reconhecer o nosso Bill Eleresian Zanetti como forma de reconhecimento ao seu trabalho e ao seu serviço prestado enquanto homem público para a cidade de Curitiba e também para o estado do Paraná. Sei que o nosso amigo Bill tem muitos amigos também aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Ele fez um trabalho extraordinário, inclusive de muita reformulação junto da Associação dos Municípios da nossa região metropolitana, criando um canal e um vínculo direto da região metropolitana com a cidade de Curitiba. Estamos hoje numa condição, numa metrópole, e que nós temos que ver a cidade de maneira integrada. Então, antes de fazer aqui a minha parte de encerramento, eu abro para os apartes, senhor presidente. Vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, presidente, vereador Leônidas, também pela parte. Parabenizar Vossa Excelência pela indicação do Bill Zanetti como cidadão honorário da cidade de Curitiba. Ele tem feito muito por essa cidade, não só como presidente da SOMEC, como Vossa Excelência falou, representante da SOMEC, mas hoje como diretor comercial da Sanepar, fazendo com que a cidade de Curitiba tenha um caminho rumo ao atendimento pleno, não só no fornecimento de água, mas também no tratamento do esgoto, através
do governador Ratinho Júnior, que lançou junto com o nosso prefeito Rafael Greco e o nosso prefeito eleito Eduardo Pimentel, vice-prefeito da cidade, essa sinalização, investimentos na área de saneamento na cidade, que vão fazer com que Curitiba seja a primeira capital do Brasil 100% com esgoto tratado e 100% com água tratada para todos os habitantes. Então, o Bill Zanetti tem força e papel nisso e terá nosso voto favorável também. Obrigado. Presidente, concluo então aqui a minha participação. Eu acho que o vereador Mauro Bobato... Rodrigo Braga Reis solicitou a parte agora. Por favor, fica à vontade, presidente. Por favor, Rodrigo. Peço desculpas, presidente, é que eu tinha colocado a parte e não sei o que aconteceu. Bom, só colocando o Bill Zanetti, uma pessoa espetacular, almocei com ele, inclusive, final de semana, no jantar de final de ano do novo grupo que vai assumir o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. O Bill, ele de família já, eles são muito sérios, muito corretos e merecem, sim, o nosso voto, a nossa aprovação desse título, porque ele tem um futuro brilhante na política. E parabéns por trazer esse assunto aqui e dar esse título para o Bill Zanetti. O Toco também sempre foi nosso amigo, então parabéns, vereador, por trazer esse assunto. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Bobato, correto? Obrigado, Léo. Desculpa não ter me inscrito ontem, estava despachando algumas outras coisas aqui, mas só para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e dizer, o Bill está do outro lado da cidade, Campina Grande do Sul fica longe do local que eu tramito, mas queira ou não queira, a vida pública acaba até apresentando pessoas, tem a oportunidade de conhecer algumas pessoas que fazem um trabalho diferente. Então, numa visita que eu fui fazer numa situação do hospital no Angelina Caron, acabei passando numa feira, num campo de futebol, que antigamente eu brincava lá, tive a oportunidade de encontrar o prefeito, Bill, lá, e a gente começou a bater um papo, e inclusive acompanhei ele na inauguração de uma cobertura de uma cancha numa escola. Então, o Bill é uma pessoa extremamente acessível, um cara que tem uma história de vida junto com a família, com o pai, com o Toco. Só registrar esse ponto e enaltecer, dizer que a gente apoia até pelo trabalho que ele faz e que ele continua fazendo à frente da Sanepar agora também, junto com o governador Ratinho Júnior. Parabéns pela iniciativa, Léo, conto com o nosso apoio. E um abraço para o Bill, que talvez esteja até acompanhando a gente também lá. Obrigado, então, vereadores. Encerro aqui pedindo o voto favorável a este título de cidadão honorário ao nosso amigo Bill Elerian Zanetti. O Bill Zanetti, atual diretor comercial da Sanepar, que tem um trabalho fundamental no desenvolvimento e na integração de Curitiba com os municípios metropolitanos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Leônidas Dias. Está encerrada a discussão. Passamos à votação e encaminhamento de voto. Não temos vereadores inscritos para encaminhar o voto. Vamos votar. Item 11 da pauta. Vereadores e vereadoras, por favor, registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Hernani, Indiara, João das Cinco Irmãos, jornalista Márcio Barros, professora Josete, Sabino Piccolo e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, 28 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 28 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não há inscritos para justificativa de voto. Está encerrada a pauta.